Do luxo ao lixo, milionário falido encontra abrigo em mendiga negra que um dia o salvou. Ricardo Albuquerque, o rei do gado, o cara que nadava em dinheiro e champanhe nas mansões de Angra, virou pó. Do dia para a noite, a Polícia Federal bateu na porta. A justiça bloqueou tudo e os amigos sumiram. Aquele jatinho particular que ele tanto amava agora era só uma lembrança amarga, enquanto ele, Ricardo, vagava faminto pelas ruas de Copacabana, a barba por fazer. A camisa amarrotada, mendigo de grife. A ironia, cruel, uma tempestade daquelas de molhar até a alma o encurralou sob a marquise de um prédio abandonado. Fedor de mofo, barulho de goteira e uma figura encolhida no canto. Era Creusa, a mendiga que vivia da caridade alheia, o rosto marcado pelo tempo e pela vida, mas com uns olhos que pareciam enxergar através da gente. E não é que ela reconheceu Ricardo? Aquele almofadinha que, anos atrás, numa atitude rara de generosidade, tinha dado uma grana pra ela sair da rua. Um favor esquecido por ele, mas gravado a fogo na memória de Creusa. Agora os papéis se inverteram. A majestade caída, o ricaço falido, dependendo da esmola de uma mendiga. Creusa estendeu a mão, oferecendo um pedaço de pão duro e um canto seco para dormir. Humilhação? Desespero? Sim, mas a fome era maior. Ricardo engoliu o orgulho e aceitou a ajuda. Mas, por que Ricardo Albuquerque, um magnata do agronegócio, foi parar naquela sarjeta? Que rolo foi esse que foi? Fez o império dele desmoronar. E será que Creusa, no fundo, perdoou mesmo aquele cara que um dia esnobou? A resposta, talvez, esteja naquela foto amarelada, quase um relicário que ela guarda no bolso. Uma foto de um passado que os dois compartilham. Um passado sombrio e cheio de segredos. Segredos que podem destruir o pouco que restou de Ricardo, ou dar a ele uma chance de recomeçar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mas por que Ricardo Albuquerque, um magnata do agronegócio, foi parar naquela sarjeta? Que rolo foi esse que fez o império dele desmoronar? E será que Creusa, no fundo, perdoou mesmo aquele cara que um dia a esnobou? A resposta talvez esteja naquela foto amarelada, quase um relicário que ela guarda no bolso. Uma foto de um passado que os dois compartilham. Um passado sombrio e cheio de segredos. Segredos que podem destruir o pouco que restou de Ricardo. Ou dar a ele uma chance de recomeçar. Ricardo acordou com o corpo moído, o cheiro de mofo impregnado na alma. Creusa já não estava ali. Só um pedaço de jornal amassado e a lembrança do pão duro. Orgulho pra quê? Pensou ele, a amargura subindo pela garganta. Levantou, cambaleando, e viu a foto. A tal foto amarelada, jogada ali no chão. Uma provocação? Um recado? Ele pegou a foto. Velha, rasgada na ponta, mas nítida o suficiente. Uma menina, uns 10 anos, cabelos crespos, um sorriso banguela. Do lado dela, um homem. O rosto era familiar. Muito familiar. Ricardo apertou os olhos, a cabeça latejando. O homem da foto era ele, mais jovem, com um sorriso que ele não reconhecia mais. Mas era ele. Que porra é essa? De repente uma voz, rouca, arrastada. Bonita foto, né, Ricardo? Creusa estava ali, parada na porta, um olhar frio.
um olhar que Ricardo nunca tinha visto antes. Creusa, o que significa isso? Quem é essa? Menina. Ela não respondeu, apenas sorriu. Um sorriso que gelou a espinha de Ricardo. Ela é sua filha, Ricardo. Sua filha que você abandonou há 20 anos. O mundo girou. Ricardo cambaleou para trás, a foto caindo de suas mãos trêmulas. Filha? Ele? Aquela menina? Impossível. Não, não pode ser. Você está louca. Eu nunca. Creusa se aproximou, o olhar fixo no dele. Cada palavra uma facada. Lembra da Ana? Daquela noite, no Morro da Babilônia? Você era jovem, cheio de grana. E ela, uma garota ingênua. Você prometeu o mundo e depois sumiu. Deixou ela grávida sozinha. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ana, o nome desbloqueou uma avalanche de lembranças. Uma noite, uma promessa, uma fuga covarde. Eu ou não sabia. Não sabia? E nunca se perguntou? Nunca procurou? Creusa cuspiu as palavras, o veneno escorrendo na voz. Ana morreu há 10 anos, de desgosto. E a menina? A menina cresceu na rua, passando fome, frio, sendo humilhada, igual a mim. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Ele tinha uma filha. Uma filha que ele abandonou. Uma filha que viveu na rua. Uma filha. Creusa se aproximou ainda mais, os olhos faiscando ódio. Sabe quem é essa mendiga aqui, Ricardo? Sabe quem te deu esse pão duro e esse canto para dormir? É ela, sua filha. O silêncio ensurdecedor foi quebrado por um grito. Um grito de dor, de desespero, de arrependimento. Ricardo caiu de joelhos, as mãos tremendo. A mendiga que o abrigava era sua filha. A filha que ele nunca conheceu. A filha que ele destruiu. E então Creusa sacou um revólver da cintura. O silêncio, só o tic-tac imaginário de um relógio que não existia. Ricardo de joelhos encarando o cano frio. Creusa, ou seria a filha, os olhos vermelhos, a mão firme. Uma vingança de anos prestes a acontecer ali, naquele prédio abandonado. Eu sinto muito, conseguiu dizer, a voz. Falhando. Uma confissão tardia, inútil. Creusa não respondeu, só apertou o gatilho. Mas o tiro não veio. Em vez disso, um clique seco. A arma estava descarregada. Ricardo arregalou os olhos. Creusa também parecia surpresa. Ela apertou o gatilho de novo, de novo, de novo. Nada. Só o clique irritante. Que merda é essa? Ela gritou, jogando a arma no chão. A tensão que era palpável, quase mortal, se esvaiu como fumaça. Ricardo respirou fundo, o coração martelando no peito. Ele tinha acabado de escapar da morte, mas por um triz. De repente uma gargalhada. Uma gargalhada alta, estridente, vindo da porta. Os dois se viraram. Na entrada, parada uma mulher. Cabelos ruivos, óculos escuros, um sorriso cruel no rosto. Que cena linda! Quase acreditei que ia rolar um dramalhão mexicano aqui, ela disse, batendo palmas lentamente. Ricardo a reconheceu na hora. Débora, sua ex-mulher. A cobra que tinha orquestrado a sua ruína. A mulher que ele achava que estava curtindo a vida em Miami com sua grana roubada. Débora, que diabos você está fazendo aqui? Ela tirou os óculos, revelando um olhar gélido. Ricardinho, vim assistir ao show. Mas parece que a mocinha aqui não teve coragem de terminar o trabalho. Creusa encarava com ódio. Você sabia? Você sabia que a arma estava descarregada? Débora riu de novo. Claro que sabia, querida. Eu te dei a arma. E a história da filhinha abandonada foi tudo ideia minha. Ricardo estava atordoado. A ex-mulher, a filha. A mendiga. Tudo. Parte de um plano? Do que você está falando, sua louca? Débora se aproximou, um sorriso venenoso no rosto. Ricardo, você sempre foi tão burro.
A Creusa não é sua filha. Ela é minha irmã gêmea, e nós duas, juntas, vamos te destruir. O mundo de Ricardo desabou de novo. Irmãs gêmeas? Um plano de vingança tramado durante anos? Ele não conseguia processar tanta informação. De repente, um carro parou na rua, em frente ao prédio. 2 homens encapuzados saíram, correndo, em direção à entrada. Hora de ir, maninha, Débora disse para a Creusa, pegando a arma do chão. Nosso joguinho acabou por aqui. Elas saíram correndo, deixando Ricardo sozinho no chão, com a cabeça girando. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas mulheres? E por que elas queriam tanto destruí-lo? Antes que ele pudesse se levantar, um dos homens encapuzados entrou no prédio. Ele olhou para Ricardo, um sorriso macabro por baixo da máscara. Desculpa aí, seu Ricardo, ele disse, sacando uma seringa do bolso. Mas a patroa mandou dar um jeito em você de uma vez por todas, e então a agulha brilhou na luz fraca do prédio abandonado. O que será que tinha dentro daquela seringa? E quem era, afinal, a verdadeira mente por trás de tudo aquilo? E então a agulha brilhou na luz fraca do prédio abandonado. Ricardo fechou os olhos. Fim da linha. A seringa tocou sua pele, só que não furou. Um baque surdo. O cara encapuzado caiu para trás, feito jaca podre. Uma faca cravada nas costas, bem no meio. Ricardo abriu os olhos. Quem? Na porta, esbaforida, a camisa rasgada, Sandra, a vizinha fofoqueira do seu antigo apartamento, a que vivia pedindo açúcar e bisbilhotando a vida alheia. Seu Ricardo, não se preocupe, eu cuido de você, ela gritou, a voz embargada. Ricardo não entendeu nada. Sandra? Salvando a vida dele? Que filme era aquele? Ela se aproximou, ajudando-o a levantar. Temos que sair daqui. Rápido. Ele cambaleou, ainda zonzo. Olhou para o corpo. Estendido no chão. Sandra era assassina? Sandra? Como? Por quê? Não dá tempo de explicar agora. Depois eu conto tudo. Confia em mim. E Ricardo, sem ter outra opção, confiou. Saíram correndo do prédio, Sandra puxando-o pela mão. Entraram no carro dela, um Corsa velho e fumegante. Ela pisou fundo, cantando o pneu. Para onde estamos indo? Ele perguntou, a voz tremendo. Para um lugar seguro, um lugar onde ninguém vai nos encontrar. Sandra dirigiu como uma louca, furando sinais, cortando outros carros. Rick se agarrava no banco com medo de morrer. De repente, Sandra freou bruscamente. Chegamos. Ele olhou em volta. Estavam em frente a um bordel? Um daqueles bem decadentes, com luz neon piscando e música brega vazando pelas frestas da porta. Sandra, o que é isso? Por que me trouxe aqui? Ela sorriu. Um sorriso estranho, que ele nunca tinha visto antes. Aqui é a minha casa, Ricardo, e também o seu novo lar. Ele arregalou os olhos. Sandra era dona de um bordel? Ela o puxou para dentro. O lugar era escuro, enfumaçado, cheio de mulheres seminuas e homens bêbados. Um cheiro forte de cigarro e perfume barato impregnava o ar. Bem-vindo ao paraíso, Ricardo, Sandra anunciou, com um tom de voz que fez um arrepio percorrer a espinha dele. E foi aí que ele viu. No fundo do salão, sentada em uma poltrona de veludo vermelho, Débora, sua ex-mulher. A cobra ruiva que tinha armado toda aquela confusão. Só que ela não estava sozinha. Ao lado. Ela, uma mulher idêntica. Cabelos ruivos, óculos escuros. O mesmo sorriso cruel no rosto. Outra Débora. E atrás delas, em pé, com os braços cruzados, Creusa. Ou seria a irmã gêmea de Débora? Ou a filha abandonada? Ou a ficha caiu. Ricardo sentiu um calafrio percorrer o corpo. Aquele lugar, aquele bordel, era delas. O quartel-general da vingança. E Sandra. Sandra fazia parte do plano. De repente, as 2 Déboras se levantaram e tiraram os óculos. Os 4 olhos, frios e calculistas.
Fixaram em Ricardo. Surpreso, Ricardinho! Disseram em uníssono, as vozes ecoando pelo salão. E então a bomba explodiu. Somos quadrigêmeas, Ricardo, e vamos te mostrar o inferno. Surpreso, Ricardinho! Disseram em uníssono, as vozes ecoando pelo salão. E então a bomba explodiu. Somos quadrigêmeas, Ricardo, e vamos te mostrar o inferno. 4 rostos idênticos, 4 pares de olhos fixos nele. Quadrigêmeas? Aquilo era insanidade pura. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A vingança estava orquestrada nos mínimos detalhes, e ele. A vítima perfeita. Sandra sorriu. Um sorriso frio, calculista, que ele nunca imaginaria ver naquela vizinha fofoqueira. Achou mesmo que eu ia te salvar, Ricardo? Eu só estava seguindo o roteiro. O roteiro. Aquilo era tudo um filme? Uma peça macabra, onde ele era o protagonista infeliz. As quadrigêmeas começaram a se aproximar. Cada passo uma sentença. Nós planejamos isso por anos, Ricardo, disse uma delas. Desde que você abandonou nossa mãe, completou outra. Ela morreu de tristeza. A terceira emendou. E agora você. Vai pagar, finalizou a quarta. Elas o cercaram. Ricardo tentou recuar, mas esbarrou em uma mesa. Uma garrafa de cachaça caiu, quebrando no chão. O cheiro forte invadiu o ar, misturando-se com o perfume barato das prostitutas. De repente a música parou. Um silêncio mortal tomou conta do bordel. Todos os olhares se voltaram para Ricardo e suas algozes. Uma das Déboras pegou um canivete. A lâmina brilhou sob a luz vermelha do neon. Alguma última palavra, Ricardo? Ele engoliu em seco. O medo paralisava seus músculos. Eu sinto muito, ele conseguiu balbuciar. As quadrigêmeas riram. Uma risada alta, estridente, que ecoou pelo salão. Tarde demais para arrependimentos, Ricardinho. A Débora com o canivete se aproximou. Ricardo fechou os olhos, esperando o golpe. Mas o golpe não veio. Em vez disso, um grito agudo, desesperado. Ricardo abriu os olhos. A Débora com o canivete estava caída no chão, a mão no peito, o rosto contorcido de dor. E acima dela, Sandra, com a faca ensanguentada, na mão. Eu não podia deixar, ela sussurrou, a voz embargada. As outras 3 Déboras arregalaram os olhos, a confusão estampada em seus rostos. Sandra, o que você fez? Sandra as ignorou. Ela se ajoelhou ao lado de Ricardo. Você está bem? Ele assentiu, ainda em choque. De repente, o estrondo. A porta do bordel se abriu com violência. Vários policiais invadiram o local, armas em punho. Polícia, vamos para o alto! A confusão se instaurou. As quadrigêmeas tentaram fugir, mas foram rapidamente cercadas. As prostitutas gritavam, os clientes se escondiam debaixo das mesas. Sandra ajudou Ricardo a se levantar. Temos que ir embora, ela disse, puxando pela mão. Eles correram em direção à porta dos fundos. Como você sabia que a polícia ia chegar? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Sandra sorriu, um sorriso enigmático que ele não conseguiu decifrar. Eu sempre soube de tudo, Ricardo. E então a reviravolta. Porque eu sou sua mãe. O mundo de Ricardo parou. Sandra, a vizinha fofoqueira, a dona do bordel, a assassina. Sua mãe, impossível. Mas o olhar dela, o toque, havia algo familiar ali. Algo que ele sempre sentiu, mas nunca conseguiu identificar. Não, não pode ser, ele murmurou, as pernas bambas. Pode sim, Ricardo. Eu te abandonei quando você era bebê. Não podia te criar, mas nunca te esqueci. Sempre te observei de longe. E quando vi o que aquelas víboras estavam fazendo, não pude deixar que te machucassem. Ela o abraçou forte. Um abraço apertado, desesperado. Um abraço de mãe.
E naquele momento tudo fez sentido. Mas por que ela o abandonou? Por que esperou tanto tempo para se revelar? E quem eram, afinal, aquelas quadrigêmeas? E qual era a verdadeira história por trás de toda aquela vingança? Eles correram para a noite, a polícia em seus calcanhares, o passado os assombrando. Olhou para Sandra, sua mãe, sua salvadora, sua nova incógnita, o que o futuro reservava para eles, e o que mais ele não sabia sobre si mesmo. Eles correram para a noite, a polícia em seus calcanhares, o passado os assombrando. Ricardo olhou para Sandra, sua mãe, sua salvadora, sua nova incógnita, o que o futuro reservava para eles e o que mais ele não sabia sobre si mesmo. Corriam sem rumo, o ar cortando o rosto. A sirene da polícia, cada vez mais perto, era a trilha sonora do desespero. Sandra, com uma força que ele não imaginava, puxava Ricardo por vielas escuras, becos imundos, desviando de latas de lixo e ratos. Aguenta. Firme, meu filho. A gente vai sair dessa, gritava ela, a voz embargada pela correria. Ricardo, atordoado com a revelação, mal conseguia acompanhar o ritmo. Mãe? Aquela mulher dona de um bordel, com uma faca na mão, era sua mãe? A ficha ainda não tinha caído. Chegaram a uma favela. Barracos amontoados, vielas estreitas, um labirinto de pobreza e abandono. Sandra conhecia cada canto, cada atalho. Era como se estivesse em casa. Aqui estamos seguros, por enquanto, disse ela, ofegante, encostando-se em um muro de tijolos. Ele olhou em volta. Crianças brincando no meio do lixo, homens bebendo em bares improvisados, o cheiro forte de esgoto. Aquele era o paraíso dela? Mãe, por que você me abandonou? Ele perguntou, a voz embargada. A pergunta que o atormentava desde que o mundo virou de cabeça para baixo. Sandra fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Eu era muito jovem, Ricardo. Não tinha como te criar. Seu pai era um cara complicado. Me ameaçava. Tive medo por você. Quem era seu pai? Ele nunca soube nada sobre ele. Apenas que havia sumido antes mesmo de ele nascer. E quem era meu pai? Ele perguntou, a voz tremendo. Sandra hesitou, o olhar distante, perdido em um passado que ela tentava esquecer. Seu pai era um homem poderoso, um criminoso, um monstro. Um monstro? Era por isso que ela tinha tanto medo? Era por isso que o havia abandonado? Para protegê-lo de seu próprio pai? De repente, um grito agudo, vindo de um dos barracos. Pegaram ele, pegaram o bebezinho. Bebezinho? Quem era bebezinho? Sandra regalou os olhos. A cor sumiu do seu rosto. Não, não pode ser, ela murmurou, a voz trêmula. Antes que Ricardo pudesse perguntar qualquer coisa, Sandra saiu correndo em direção ao barraco. Ele a seguiu, curioso e apreensivo. Chegaram ao barraco. Um grupo de homens encapuzados arrastava um garotinho para fora. O garotinho gritava, esperneava, chamando por sua mãe. Soltem ele! Deixem o bebezinho em paz! Gritava Sandra, desesperada. Os homens a ignoraram. Continuaram arrastando o garotinho para um carro preto, parado na rua. De repente, um dos homens se virou. Tirou o capuz. Ricardo arregalou os olhos. O sangue gelou nas suas veias. Ele conhecia aquele rosto. Um rosto que o assombrava em pesadelos desde a infância. Era ele, seu pai. Ora, ora, vejam só quem apareceu por aqui, disse o homem com um sorriso frio e cruel. A mamãe coruja e o filhinho pródigo. Ricardo não conseguia acreditar. Seu pai, aquele criminoso, aquele monstro, estava ali, na sua frente. E ele estava sequestrando um garotinho. Pai, o que você está fazendo? Ele perguntou, a voz embargada. O homem riu. Uma risada macabra que ecoou pela favela. Estou apenas fazendo o que sei fazer de melhor, meu filho.
cuidando dos negócios da família. Negócios da família? O que aquilo significava? De repente, o garotinho parou de gritar. Ele olhou para Ricardo, um olhar fixo, intenso, que o fez estremecer. Pai, disse o garotinho, com uma voz doce e inocente. Ricardo cambaleou para trás, as pernas fraquejaram, o mundo girou. Pai, o garotinho era seu filho, e Sandra sabia de tudo. Pai, o garotinho era seu filho, e Sandra sabia de tudo. O chão sumiu de vez. Um buraco negro se abriu debaixo dos seus pés, engolindo tudo. A favela, o pai criminoso, Sandra, a suposta mãe, e o garotinho, seu filho, sendo levado para as profundezas do inferno. Não, bebezinho! Sandra se atirou na direção do carro, mas o pai de Ricardo a empurrou com violência. Ela caiu no chão, gemendo de dor. Ricardo sentiu uma raiva incontrolável. Uma fúria cega tomou conta do seu ser. Ele se jogou para cima do pai, socando, chutando, gritando como um animal selvagem. Seu monstro! Desgraçado! Onde você vai levar meu filho? Ele berrava, enquanto espancava o pai sem piedade. O pai revidava, com a frieza de um assassino. Socos certeiros, chutes que estalavam nos ossos. A briga era brutal, sangrenta, sem regras. De repente, um tiro. Um estampido seco que silenciou a favela. Ricardo sentiu um baque forte no peito, uma dor lancinante que o paralisou. Ele olhou para baixo. Uma mancha vermelha se espalhava na sua camisa. O sangue quente escorria entre seus dedos. Seu pai sorria. Um sorriso vitorioso, sádico. Esse é o fim, meu filho. Bem-vindo à família, ele disse, cuspindo sangue no rosto de Ricardo. Ricardo cambaleou para trás. Sandra se arrastou até ele, o rosto banhado em lágrimas. Ricardo, meu filho. Aguenta firme, ela gritava, tentando estancar o sangue com as mãos trêmulas. Ele a olhou nos olhos. Um olhar de dor, de arrependimento, de amor. Mãe, me perdoa, ele sussurrou a voz fraca. De repente, uma voz conhecida, doce, angelical. Papai? Ricardo se virou. O garotinho bebezinho estava ali, parado na sua frente com os olhos cheios de lágrimas. Só que ele não era mais um garotinho. Ele era um homem, alto, forte, com um olhar fixo em Ricardo. Eu esperei a vida toda por esse momento, papai, disse o homem com um sorriso macabro. E então ele tirou uma máscara. Por baixo da máscara, o rosto de Creusa. Surpreso, papai? Ela perguntou, com uma voz fria e calculista. Eu sempre estive aqui, observando, esperando o momento certo para me vingar. Ricardo arregalou os olhos. A ficha caiu. Creusa, bebezinho, seu filho, era a mente por trás de tudo. Eu te odeio, Ricardo Albuquerque, e vou te fazer pagar por cada lágrima que você derramou na minha vida, ela disse, sacando uma arma da cintura. E então ela apontou a arma para Ricardo. E então Sandra se levantou. E então Sandra gritou. Eu preciso te contar a verdade. Não, espera, eu preciso te contar a verdade. Creusa hesitou. A arma ainda apontada para Ricardo, mas o olhar confuso. Sandra se aproximou, ignorando a dor no corpo, a voz embargada. Creusa, bebezinho, você precisa saber. Ele te enganou a vida toda. Creusa franziu a testa. Do que você tá falando, velha? Ele não. É seu pai. Nunca foi. Ele matou seus pais quando você era criança. Um silêncio de morte invadiu a favela. Até os ratos pararam de correr. Creusa baixou a arma, as mãos tremendo. Mentira! Ele sempre cuidou de mim, me protegeu. Sandra sacudiu a cabeça. Tudo fachada. Ele te usou para se vingar da sua família. Eles sabiam demais sobre os negócios dele. Ricardo, no chão, agonizando, tentava entender. Que rolo era aquele? Mais mentira, mais traição. Não aguentava mais. De repente, uma gargalhada. O pai de Ricardo. Aquele monstro. Boa, Sandra. Quase acreditei que ia conseguir enganar a garota. Mas a verdade sempre vem à tona, não é?
Creusa olhou para o pai, o rosto em choque. É verdade? Você matou meus pais? Ele sorriu. Um sorriso frio, calculista. E faria de novo. Eles eram um estorvo. E você? Você era a ferramenta perfeita para me vingar do Ricardo. A cereja do bolo. Creusa cambaleou para trás, a arma caindo no chão. Não, não pode ser. Sandra se aproximou dela. Eu sei que é difícil de acreditar, meu amor, mas é a verdade. Ele te manipulou a vida toda, te transformou em um monstro igual a ele. Creusa começou a chorar. Um choro convulsivo, quebrando o silêncio da favela. Um choro de dor, de raiva, de desespero. De repente um grito. Cala a boca, velha! O pai de Ricardo gritou, apontando a arma para Sandra. E então, um clarão, um tiro. Só que não veio da arma do pai de Ricardo. Veio de trás. Sandra caiu no chão, morta. Ricardo olhou para trás, chocado. Na porta do barraco, as quadrigêmeas, todas apontando armas para ele. E no meio delas, Ana, sua filha. Viva! Ana, viva! Os olhos fixos em Ricardo, um ódio que queimava mais que o sol do meio-dia. As quadrigêmeas, mudas, em posição de ataque. Creusa, no chão, em prantos. O pai de Ricardo, sorrindo, satisfeito com o caos. E Sandra, morta, nos braços da favela. Filha, Ricardo conseguiu murmurar. A voz. Um fio, a dor no peito, lancinante, quase o fazia desmaiar. Ana não respondeu, apenas apertou o gatilho. A arma falhou. Um clique seco que ecoou na viela. Ela tentou de novo, e de novo. Nada. A arma estava descarregada. Desespero no rosto de Ana. As quadrigêmeas confusas olhavam umas para as outras. Que porra estava acontecendo ali? De repente uma voz. Parece que a brincadeira acabou por aqui. Todos se viraram. No meio da favela, um homem. Alto, elegante, um terno impecável mesmo. No meio daquela sujeira, um sorriso calmo, quase divertido. Ricardo o reconheceu na hora. Doutor Cardoso, seu advogado. O cara que sempre o tirava das piores enrascadas. O amigo, o confidente. Cardoso, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou incrédulo. Cardoso sorriu. Vim dar um jeito na bagunça. Parece que as coisas saíram um pouco do controle, não é? Ele estalou os dedos. 2 homens fortes, de terno e gravata, surgiram do nada. Agarraram o pai de Ricardo, que tentava resistir em vão. Levem esse lixo daqui e deem um fim nele, Cardoso ordenou, com uma frieza que Ricardo nunca tinha visto. Os homens arrastaram o pai de Ricardo para fora da favela. Silêncio. Cardoso se virou para as quadrigêmeas. E vocês, meninas, podem ir. O show acabou. As quadrigêmeas hesitaram. Olharam para Ana, que estava paralisada em choque. Vão, Cardoso gritou. Ou querem acabar como o velho? Com medo, as quadrigêmeas fugiram, deixando Ana sozinha. Cardoso se aproximou de Ricardo, que ainda estava no chão, sangrando. Ajoelhou-se ao seu lado. Aguente firme, Ricardo. Já chamei a ambulância. Você vai ficar bem. Ricardo olhou para Cardoso. Confusão, dor, desespero, tudo misturado. Por que, Cardoso? Por que tudo isso? Quem é você? Cardoso sorriu. Um sorriso triste, melancólico. A verdade, Ricardo, a verdade é que eu sempre te amei. Ricardo arregalou os olhos. Amor? Cardoso? Impossível. Eu sei, parece loucura, mas é a verdade. Desde o dia em que te conheci, eu me apaixonei por você. Mas disse, você sempre foi obcecado por mulheres, por dinheiro, por poder. Cardoso suspirou. Eu tentei te ajudar, te proteger, te tirar das suas burradas, mas você nunca me ouviu. Você estava cego. Ele olhou para Ana. E essa garota é sua filha, Ricardo. A filha que você nunca quis conhecer. A filha que eu criei. A filha que eu amo.
O mundo girou. Ana, filha de Cardoso, criada por ele. Tudo fazia sentido agora. O ódio dela, a vingança, tudo era culpa dele. Eu sei, Ricardo. É muita informação para processar. Mas você precisa saber a verdade. Eu fiz tudo isso por você. Para te proteger. Para te dar uma chance de ser feliz. Com a sua filha. Cardoso pegou a mão de Ricardo. Apertou com carinho. Mas eu errei. Eu fui longe demais. Eu me tornei um monstro que eu tanto odiava. Ele olhou para Ana. Me perdoe, minha filha. Eu te amo mais que tudo nesse mundo. E então, Cardoso pegou a arma de Creusa, que ainda estava no chão, apontou para a própria cabeça e apertou o gatilho. O tiro ecoou. Silêncio. Cardoso jazia no chão, sem vida. Ana gritou. Um grito dilacerante que rasgou a alma de Ricardo. Não, pai! Ela correu até o corpo, abraçando-o, chorando desesperadamente. Ricardo tentou se levantar, mas a dor era insuportável. Ele olhou para Ana, para sua filha, para a filha de Cardoso, para a filha que ele nunca conheceu. Ana, me perdoa. Ele sussurrou. Ela o ignorou, o olhar fixo em Cardoso. De repente... Sirenes. A polícia chegou. Levou o corpo de Cardoso, prendeu Creusa, algemou o pai de Ricardo. Na favela, em choque, assistia a tudo em silêncio. Ricardo ficou ali, sozinho, abandonado, ferido, sem família, sem amigos, sem nada. A ambulância chegou. Os paramédicos o colocaram na maca, o levaram para o hospital. Dias se passaram. Ricardo acordou em um quarto branco, frio, asséptico. A dor havia diminuído, mas a angústia o consumia por dentro. Um médico entrou no quarto. Você teve sorte, Ricardo. Quase morreu, mas está fora de perigo. Ricardo não respondeu. O que importava é estar vivo. Sua vida estava destruída. Sua filha veio te visitar. O médico continuou. Ela está lá fora, esperando. Ana viria vê-lo depois de tudo. Ela entrou no quarto. Os olhos vermelhos, o rosto abatido, mas o olhar não era mais de ódio. Era de tristeza. De compaixão? Pai, ela disse, a voz embargada. Ricardo a olhou. Pela primeira vez, ele viu Ana de verdade. Viu a dor, o sofrimento, a solidão. Viu a filha que ele nunca teve a chance de amar. Filha, ele respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se aproximou da cama. Pegou a mão dele. Eu sinto muito, ela disse. Por tudo. Eu fui tola. Deixei que me usassem, deixei que o ódio me consumisse. Ricardo apertou a mão dela. Eu também sinto muito, filha. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu não fiz. Silêncio. Um silêncio que dizia mais que 1000 palavras. De repente, Ana sorriu. Um sorriso tímido, hesitante. Mais um sorriso. Eu te amo, pai, ela disse. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquele era o momento que ele esperava a vida toda. Eu também te amo, filha, ele respondeu, com a voz embargada. E naquele momento, no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela dor, no meio de toda aquela tragédia, um raio de esperança. Mas será que a paz duraria? Será que o passado os deixaria em paz? Será que eles conseguiriam reconstruir suas vidas juntos? Só o tempo diria. Mas antes, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas reviravoltas dessa saga. Esmague o like agora mesmo. Mostre seu apoio e ajude o canal a crescer. Inunde os comentários. Qual sua teoria sobre o futuro de Ricardo e Ana? Queremos saber. Compartilhe este vídeo agora. Mande para 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento de se juntar à nossa família. Não espere nem mais um segundo.